Ontem à noite, a RBS apresentou uma matéria sobre o município de Triunfo, com o repórter Giovanni Grisotti, mostrando gente comentando sobre compra e venda de votos, etc. e tal, no município de Triunfo, de vereadores, do candidato a prefeito, de ambos, né, os dois adversários. E a gente fica se perguntando, quem são, afinal, os corruptos nesse país? Os políticos? Os eleitores? O povo brasileiro tem no DNA a corrupção? Mas, Cristo, não é só lá em Triunfo que aconteceu isso. Isso aconteceu em todo o país. Troca de voto por combustível, por sei lá, brita, areia, muro, construir um muro. Meu Deus do céu. Ah, vou botar a placa lá naquela casa, troca a placa de um candidato pela do outro, em troca de um muro construído na casa da senhora. Olha, por que você fez isso? Olha, eu precisava. Então, se todo mundo que precisa vende o seu voto ou troca por alguma coisa, isso aqui vão acabar com os troços de uma vez. Vão acabar com os troços de democracia. Se é isso aí, democracia, por favor, ditadura urgente. Eu preferia no tempo que os militares determinavam quem era o governador, quem era o prefeito nas cidades importantes, etc. Tal. Pelo menos não tinha disso. Não se vendia voto porque ninguém votava mesmo. Olha, alguma coisa precisa ser feita nesse país. Agora tem o julgamento do mensalão. O que está acontecendo? Condenaram gente do PT, do Partido Progressista, do PP, do PQP, enfim, está faltando gente nesses julgamentos aí. O Mensalão Mineiro, tem o PSDB, tem o DEM, o Arruda, aquela turma toda, Jaqueline Roriz, não vão ser julgados? Está entendendo? Então, se eles não pagam, todos não pagam, então, peraí um pouquinho, por que eu? É o que deve estar se perguntando esses eleitores e esses candidatos que foram flagrados pelas câmeras como compradores de votos. Isso é corrupção, isso é crime. Por que eles deverão ser condenados se o resto não é? Se só um pouquinho deles são condenados? É isso que eu falo de justiça. A justiça só é isto quando ela se aplica identicamente a todos. De todos tem que estar enquadrados dentro da mesma lei. Teremos o julgamento do Mensalão Mineiro, por exemplo, o julgamento do caso Catiola, do Banco Marca Fonte Sidan, o julgamento do projeto Sivana da Amazônia, Serviço de Vigilância da Amazônia, nós teremos o julgamento do Banestado, do Bamerindos, do Proer, do Banco Nacional, do Banco Santos, dos sanguessugas, das ambulâncias. Nós vamos ter julgamento disso tudo. Agora o presidente é o homem que virou capa de revista. Vai? O nosso Procurador-Geral da República, você lembra do Geraldo Brindeiro, que foi apelidado de Engavetador-Geral da República? Pois é, quem sabe, se pegue das gavetas do ex-Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, se há alguma denúncia que ele deixou engavetado, quem sabe ressuscita elas agora. Nós teremos uma sensação de justiça com um pouco mais de forma. Do jeito que está, é a justiça publicada. A justiça do circo do Mensalão, televisada nos Estados Unidos, é proibido isso. E transformaram o julgamento do Mensalão num circo. Uma juíza lá do Supremo Tribunal, a ministra do Supremo Tribunal, a Rose, chegou a dizer que não havia provas, mas que não sei o quê. Como? O que é isso? O que nós estamos, gente? Entenderam o que eu quero dizer? A justiça, a lei, tem que ser igual para todos. Se foi flagrado lá em Triunfo essa compra de votos, por favor, investiguem, porque ela existiu em todo o país. Isto existe em todo o país. Então, todos têm que pagar pelos seus crimes, não só aquela gente humilde lá e aqueles safados de Triunfo, com certeza. Né? Pelo menos eu gostaria que a justiça fosse assim. Estou vivendo num país que talvez não seja bem assim. Ela é ao gosto da imprensa, da opinião publicada. Vai continuar sendo assim? Tomara que não.
Tenho ouvido falar muito em educação. Tem que investir mais na educação. Tem que se investir mais na educação. Só um pouquinho. O que significa? Eu nunca vi ninguém explicar o que significa investir mais na educação. Aqui em Bento, por exemplo, a prefeitura está investindo 33% na educação. 33%. A obrigação é 25%, mas está investindo 33%. Então, o que é investir na educação? É oferecer cursos como o governo federal tem oferecido. Tem cursos aqui em Bento que até pagam para o aluno fazer um curso. É pago para ele fazer o curso. 400 vagas, não deu 100 candidatos se habilitando. Então, vamos parar com esse troço, tem que investir. Explica o que é que eu gostaria de entender. Eu e milhões de pessoas gostaríamos de entender o que significa investir na educação. Querem ver uma coisa? Hoje é dia do professor. Ninguém no país é mais importante do que professor, policial, civil e militar. Lixeiro. É só eles não trabalharem que todos nós imediatamente sentimos a falta deles. E um monte de outra gente que, se não trabalhar, também ninguém vai perceber. Esses são os que são melhor remunerados. Mas há que se ter critérios. Por exemplo, os professores têm que começar a fazer greve para que todos os professores trabalhem. Não que nós tenhamos em sala de aula, numa escola que tem 80 professores e 30, faltem sistematicamente as aulas porque estão de laudo. E aí se encontram os professores lá no shopping, Pô, que é isso? Então tem que haver critérios. A gente tem que reivindicar com capacidade de reivindicação. Peraí um pouquinho. Hoje, dificilmente se encontra gente que tenha vocação para ser professor e vai estudar para isso. Cristo, ganha mal. Mas por que ganha mal o professor não é bem remunerado como deveria? E um político, um vereador é bem remunerado para fazer o quê? Se não for, ninguém vai perceber, né? Por que é assim? Porque nós, povo, permitimos. Está na hora de nós criarmos vergonha na cara e começar a tomar atitudes contra isso. E o que é tomar atitude? Não é quebrar tudo, não. É reivindicar, é ir para a rua protestar, sim. Fazer protestos como se faz em outros países, sem violência. É pressionar o Congresso Nacional para que nós não tenhamos lá 25 mil funcionários para atender 584 parlamentares, entre deputados e senadores. É isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos de 17 vereadores em Bento. No entanto, poucos brigaram. Eu sozinho estava na imprensa brigando contra isso. Por que nós permitimos que mais 7 mil vereadores fossem eleitos nessa eleição aqui? Nós tínhamos vereadores que fizeram até uma comparação à imprensa. Tem municípios que, para que Porto Alegre tivesse a mesma representatividade, teria que ter 50 mil vereadores. Município que tem 9 vereadores, para ter uma equiparação de representatividade igual por eleitor, Porto Alegre deveria ter 50 mil vereadores. Isso é brincadeira, cara. Isso é coisa de país que não tem o mínimo de seriedade. E nós somos os culpados, porque quem fez protesto contra isso, quem protestou quando aquele deputado gaúcho, o bombachudo apresentou a emenda constitucional no Congresso e ela passou a tramitar. Quanta gente protestou? Por que nós não fizemos uma lei para impedir isso? Não fizemos uma grande manifestação nacional de 20, 30 milhões de eleitores protestando contra a aprovação dessa lei? Nada. Então, o que acontece? Nós temos que cumprimentar os professores pelo seu dia, lamentar profundamente pela baixa remuneração que tem. Hoje o Tarso Genro até escreveu um artigo na Zero Hora, que eu recomendo aos professores que a leiam. É muito interessante o artigo dele. E o que é que se pode fazer? Os professores também têm que se ajudar. Como? Protestando contra aqueles colegas que não trabalham e obrigam o governo a contratar mais gente. Então, quanto mais gente tem para dividir o bolo, que não pode ser só dedicar um orçamento inteiro para o magistério, é claro, nem para a brigada, nem para a polícia civil. Pois é, nós temos que ter coerência, analisar o fato como um todo. Parabéns aos professores, eu os admiro muito, até porque eu também lecionei 25 anos e eu sei o que é isso. É uma tarefa hercúlea, árdua, e muito mais agora, porque sequer respeitados eles são em sala de aula.
Vai ser professor, meu amigo, aí você vai dar valor a essa profissão. Discute-se do Iapoque ao Chuí quem venceu a eleição. Se foi o governo que está do PT e seus aliados, ou se foi a oposição do PSDB e seus aliados. Eu leio cada coisa que eu fico impressionado de ver. Eles subestimam a inteligência de todo o povo brasileiro. Eles acham que o brasileiro, de uma forma geral, é um idiota, é um inculto, não sabe nada. Pô, ficam discutindo se o partido tal fez... Espera aí, depois que o Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, do PRN, Partido da Renovação Nacional, ganhou uma eleição presidencial, o que sobrou para o resto dos partidos políticos? Nada. Não existe mais partido político. Hoje só tem dois, é o PT e os antipetistas. Só acabou, não tem mais nada de partido político. Então o cara vota na pessoa. Partido, só eles ficam se digladiando lá, mas as pessoas votam nas pessoas. Isso é nítido, é claro, cristalino. Não ganhou o PT, não ganhou o PSDB, não. Quem ganhou foi o povo brasileiro. Menos aqueles que venderam votos, não ganharam nada, só aquelas mercadoriazinhas lá. Pô, vamos parar de discutir o sexo dos anjos. Ah, porque o partido tal saiu fortalecido. Quem saiu fortalecido foi o candidato, aquele que ganhou a eleição, cara. Não foi o partido dele. Aliás, é só olhar. Quem disputou a eleição em São Paulo? Por pouco, muito pouco lá, um partido que está de nenhuma significação em termos nacionais, estava disputando com o PT e o PSDB em São Paulo. Então, não dá bola para esses troços aí de quem saiu fortalecido. Eu acho que quem saiu menos fortalecido foi o povo brasileiro, porque muitos venderam o seu voto. É isso que eu entendo. Ontem, no Olímpico, o Grêmio empatou um jogo que tinha, todo o jogo, estava na mão para ser ganho. 46 minutos de jogo, estava o jogo terminando, e aí, no último minuto, sofre o gol de empate. Ah, mas teve alguns eventos ali. Eu fiquei ouvindo comentaristas, analistas de arbitragem, querendo mostrar que o Bandeirinha estava certo quando anulou o gol do Grêmio, que poderia ter matado o jogo, o Grêmio poderia ter vencido. Mais um erro de arbitragem contra o Grêmio. Ele só lembra daquele que beneficiou o Grêmio, contra o Bahia. Os outros 15 que prejudicaram o Grêmio, eles não lembram, né? Mas o cara estava analisando, o comentarista de arbitragem, dizendo o seguinte, que a regra da FIFA diz que não precisa só a parte de baixo estar impedida, pode, inclusive, ele ter um dedo também. Que coisa fantástica isso! O Bandeirinha deve ter percebido, claro, câmera parada, linhazinha, né, o tira-teima, mostrando que não havia um impedimento, mas o Bandeirinha teve a perspicácia de ver que o nariz do Marquinhos estava impedido. É fantástico isso. Ele devia ser oftalmologista, ensinar para as pessoas como se enxerga essas coisas, que só ele viu, o Bandeirinha. Ah, e o comentaristazinho aquele de arbitragem. Olha, se tem uma profissão fácil, que não precisa muito estudo, é ser comentarista de futebol. Ele vê o que ele quer e diz o que quer. Quer ver? Vamos dar um exemplo. O time tal tem que sair mais para o jogo. O time não sei o que tem que prender mais a bola. Não é magnífico ver isso? Tem que sair mais para o jogo. O que é sair mais para o jogo? Quer dizer, eu acho cômico isso, é por isso que eu escuto comentarista de futebol e comentarista de arbitragem, porque só eles veem um monte de coisa que a TV não vê, que o tira-teima não vê, aquela coisa toda não vê. É um extraordinário. Enquanto isso, lá no Rio, o Fluminense, mais uma vez, é beneficiado escandalosamente por 2 erros de arbitragem. Virou o jogo, que estava perdendo por 1-0, com 2 erros grosseiros de arbitragem. Mas um deles é aqueles de, assim, tem que analisar. Eu acho que nem foi maldade do árbitro. É burrice mesmo, o cara é um burro total. Como é que o Bandeirinha deu a falta? O jogador da Ponte Preta foi puxado pelo atacante do Fluminense.
A câmera mostra, o bandeirinha e o juiz estavam próximos, viram ele puxar a camiseta. Sabe o que marcou o juiz? Falta contra Ponte Preta. Ele inverteu a falta e aí, aos 40 e poucos minutos lá, deu o segundo gol do Fluminense que o fez ganhar o jogo. Ou seja, é o quinto erro, quinta vitória consecutiva do Palmeiras, beneficiado por erro de arbitragem. Coincidência? Acho que não tem mais coincidência agora no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Atlético Mineiro também foi beneficiado lá por erro de arbitragem. Gozado isso. Os dois que estão na ponta, beneficiado por erro de arbitragem. O terceiro, prejudicado por um erro de arbitragem. Como sempre, segue o baile no Campeonato Brasileiro. E o Internacional lá perde pelo Atlético Goianense em Goiás. Eu assisti o jogo, inclusive. Olha, eu achava que o Internacional ia fazer 5 neles. Até mandei uma mensagem ao meu amigo Miguel Heller, dizendo para ele, não te preocupa, quando empatar, não te preocupa, teu time vai fazer 4-5-1 neles. E o Internacional conseguiu perder por 3-1 pelo Lanterna, depois de ter ganhado de 3-0 do Atlético Mineiro no Beira-Rio. Impressionante isso, inacreditável. Alguma coisa de errada está acontecendo com o Internacional. O plantel, o time é praticamente o mesmo que ganhou do Atlético Mineiro. Perder, pô? Não, algo está errado lá. E certamente não é problema do Fernandão. Eu acho, pelo menos. Eu volto amanhã. Um abraço. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br